Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre Samuel. Semana passada a gente ouviu um pouquinho sobre Ruth, né? Quem foi Ruth? O que Ruth fez na situação que ela estava? Ela era viúva, sua sogra também era viúva. E qual foi as atitudes dela, né? Foi a atitude correta, que seguiu a Deus, abandonou todos os ídolos, toda a casa dela e seguiu ao Deus, o único Deus, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre Samuel, né? Em 1 Samuel, trata sobre o início da história de Samuel. E para falar de Samuel, eu preciso começar falando de outra mulher, que foi muito importante na Bíblia também, que o nome dela é Ana. Ana foi a mãe de Samuel. E por que Ana é tão especial? Porque Ana era estéril, né? Aqui em 1 Samuel, do 6 ao 10, fala um pouco sobre Ana, que ela era estéril e que a segunda esposa do seu marido, que antigamente era permitido, né, ter duas esposas, três, e a segunda esposa do seu marido tinha muitos filhos e ela não tinha, e a esposa dela zombava dela, ria da cara dela. Só que Ana era devota ao Senhor, né? Todas as vezes que eles subiam para fazer ofertas ao Senhor, e isso é um ponto muito importante, os pais de Samuel eram pessoas devotas ao Senhor, faziam sacrifícios ao Senhor, amavam o Senhor, derramavam sangue de carneiro, faziam sacrifícios ao Senhor por amor a Ele. E isso é um ponto bem positivo, né, para a família de Samuel. E como Ana subia toda vez, ela chorava no templo, chorava pedindo ao Senhor: Senhor, me dá um filho, e pedindo amargamente: Senhor, me concede isso. Aqui no 10 fala assim: ó Senhor, ela orando para o Senhor, né, no 11: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Isso foi um voto que Ana fez ao Senhor. Ele falou assim: Senhor, me dá um filho, e esse filho vai ser seu. E quando a gente se entrega ao Senhor, da mesma forma que Ana entregou, é maravilhoso, né? Crianças, isso é maravilhoso. E a gente vê que Ana educou Samuel, né? Não foi uma coisa: ele nasceu, eu vou entregar pro sacerdote. Não foi assim. Ele nasceu, e enquanto ela desmamava, né? Enquanto ela desmamava Samuel, ela ensinava ele. Ela ia no templo, ela mostrava para ele quem era o Deus verdadeiro. E tanto que mesmo Samuel sendo novo, ele conhecia o Senhor assim só de ouvir falar, né? Era o Deus da mãe dele. Só que um dia, aí Samuel cresceu, e quando desmamou, Ana levou ele pro templo, né? Levou pro templo para estar cuidando das coisas de Deus. E a gente vê que nesses dois capítulos, né, eu tô falando do primeiro e do segundo, trata um pouco sobre Samuel e sobre os filhos de Eli, né? Que na época era o sacerdote. Que Eli era um homem que temia Deus, só que ele não conseguiu ensinar os seus filhos a agirem conforme a lei, né? Conforme o que o Senhor dizia. Os filhos dele faziam coisas horríveis, mas isso não vem ao caso, né? Os filhos dele não vem ao caso, porque a gente vai falar de Samuel. Samuel era uma pessoa que amava o Senhor, que servia o Senhor de todo o coração dele, né? Aqui no 28, né, no 1:28 fala assim: por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Ali foi quando ela entregou, né, o seu filho. E aqui no 2:11 fala assim: então Eucaná voltou para a casa de Ramá, mas o menino começou a servir ao Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Então ele foi entregue a Eli, né? E começou a servir o Senhor. Ele serviu ao Senhor de todo o coração dele. E esse deve ser o nosso coração, né, criança? De servir o Senhor. Quando a gente tem uma casa que teme ao Senhor, isso serve para os pais também. Quando a gente tem uma casa que serve ao Senhor, é consequência, os nossos filhos, os filhos de vocês vão servir o Senhor, né? E é isso, que Deus continue abençoando vocês, continue cuidando, dando essa mente mesmo de Samuel, uma mente que não era só da mãe dele, era dele também, virou convicção dele. E que possa ser convicção para vocês também. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Fique com Deus.